Tá, gente, nós vamos para o nosso último vídeo, que é da última unidade de aprendizagem que cai na prova de amanhã, que é a unidade de ética na pesquisa, tá? É uma unidade um pouco polêmica, o pessoal teve bastante dificuldades com relação ao desafio, porque realmente eu vou olhar para vocês os objetivos dessa unidade, dessa aula. Você saber o que é a ética, conseguir entender a importância dos aspectos éticos dentro de uma pesquisa e tomar conhecimento sobre o comitê de ética. Então, o desafio ele era especificamente para vocês pesquisarem o que é o comitê de ética e como que ele funciona. E caso você precise submeter a sua pesquisa ao comitê, quais são os passos que a tua pesquisa vai seguir até que ela seja aprovada ou não, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o desafio quando eu falar de comitê de ética. Vamos falar primeiro do que é mais importante nessa unidade de aprendizagem, então, numa sequência lógica. O conteúdo do livro tá bom, tá bem explicadinho, e tem tudo a ver, e principalmente com relação aos princípios éticos, está muito bem explicado e exemplificado no conteúdo do livro, tá? Então, vejam lá, quando nós estamos falando de ética, especificamente nessa unidade, nós estamos falando da ética com relação à pesquisa quando você utiliza seres humanos para poder realizar a tua pesquisa, seja para uma entrevista, seja para aplicação de um método, para aplicação de um tratamento ou qualquer coisa que você precise de outras pessoas para realizar a tua pesquisa, é uma pesquisa com seres humanos, tá? E aí tem todas as questões éticas que estão envolvidas com isso. Não estou falando aqui ainda da questão ética no que diz respeito ao plágio. No finalzinho do vídeo eu posso falar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, o que é a ética? A ética são os princípios morais que regem a tua pesquisa, que orientam a tua pesquisa, tá? Então, realizar uma pesquisa com ética não é só você aplicar a metodologia mais adequada para coletar os seus dados, mas é você aplicar a metodologia mais adequada de uma forma que vá além, que tenha responsabilidade moral com os participantes da tua pesquisa, tá? Então, claro que você vai ter que adequar a metodologia mais adequada, mas ela precisa ser sempre respeitosa e moral, tá? Isso que é a tal da ciência da moralidade. Então, a ética, ela começou a ser pensada com relação à pesquisa de seres humanos depois da Segunda Guerra Mundial, porque nos campos de guerra de concentração, os nazistas começaram a fazer pesquisas com as pessoas que estavam presas nos campos de concentração, inclusive induzindo a doenças e umas barbáries assim que não gosto nem de pensar. Quem já teve a disciplina de bioética no seu curso, alguns da área da saúde todos têm, com certeza estudaram o Código de Nuremberg de 1947. Essa foi a primeira tentativa, então, de começar a regulamentar essa questão de pesquisa com seres humanos e foi feita depois desses casos na Segunda Guerra Mundial. Então, só o Código de Nuremberg tem lá 10 itens para você seguir para a tua pesquisa ter ética. Depois disso foram formulados outros documentos, como a Declaração de Helsinki, e hoje em dia, para que se possa fazer pesquisa com seres humanos, existe não sei se eu posso, desculpa, se eu posso dizer que é uma organização, o Comitê de Ética Nacional, mas é um órgão do governo federal. Então, existe o site chamado Plataforma Brasil. Para quem não pesquisou ou não viu o que era, vocês podem simplesmente digitar no Google Comep Unicentro, que eu já vou falar por que Comep Unicentro. Dentro do site da Unicentro, do Comep da Unicentro, tem um link lá, no cantinho esquerdo está escrito links. E aí tem o link da Plataforma Brasil, tá? A Plataforma Brasil, então, é o sistema do Comitê de Ética Nacional. Então, sempre que você vai fazer pesquisa que envolva seres humanos,
você não pode fazer essa pesquisa sem que ela seja aprovada por um comitê de ética, tá? Então, você precisa entrar no site Plataforma Brasil, preencher todos os dados da tua pesquisa até a fase 5, então são várias telas que a gente tem que ir preenchendo com relação aos objetivos da tua pesquisa, metodologia, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os critérios de inclusão e exclusão, ou seja, para participar da tua pesquisa, você vai recrutar quem, tá? E aí você vai... Opa, filhinho! E aí você vai preenchendo tudo até a fase 5. E aí o próprio sistema, que é nacional, vai direcionar a tua pesquisa para o comitê de ética mais próximo de você. Então, por exemplo, você é da Faculdade Guaracá, daqui de Guarapuava, você submete o teu projeto de TCC na Plataforma Brasil. Pode ser, na verdade, o teu orientador, e vocês, como não são formados, podem entrar como assistentes de pesquisa. Então, o orientador tem que entrar antes na Plataforma Brasil, cadastrar o perfil dele e colocar você como assistente de pesquisa e liberar para que você preencha. Então, aí você pode preencher. Alunos que estão em mestrado e doutorado já podem assumir a responsabilidade e fazer o cadastro sozinhos e submeter um projeto de pesquisa sozinhos, tá? Que envolve seres humanos. Então, aí o próprio sistema vai direcionar vocês para o comitê de ética mais próximo. Aqui em Guarapuava, nós temos um comitê de ética na Unicentro, porque o CONEP, que é o Comitê de Ética Nacional, ele estabelece alguns parâmetros mínimos que tem que ter para se ter um comitê de ética. E isso, hoje em dia, funciona na Unicentro. Como nós, da Guaracá, desenvolvemos vários trabalhos que envolvem seres humanos, em especial a área de saúde, mas não só, né, todas as áreas, nós temos representantes nesse comitê de ética na Unicentro, que hoje essa representante sou eu e a professora Luciana da farmácia, a coordenadora da farmácia, a Luciana Camargo. Nós representamos a Faculdade Guaracá nesse comitê de ética e nós fazemos parte desse colegiado de professores. Então, é um conjunto de professores. Tem professores da Unicentro, tem professores da Guaracá, que somos nós duas, e tem professores da Campo Real, que compõem esse comitê de ética, e é para ele que é direcionado todos os projetos de pesquisa da nossa região. Então, às vezes, não vem nem só de Guarapuava, vem em Bituva, vem em Irati, da região vem para nós analisarmos, tá? E aí nós somos chamados de relatores. Então, há uma reunião do colegiado, do comitê de ética, a cada 15 dias. Então, você submete o teu projeto lá na Plataforma Brasil. O sistema encaminha para o comitê de ética daqui de Guarapuava, da Unicentro, e a secretária direciona os projetos para esses professores que fazem parte desse comitê. E nós vamos analisar o teu projeto, e aí tem uma reunião. Na reunião, então, nós vamos ter a resposta. O teu projeto ele pode ser aprovado, ou ele pode ficar pendente, ou ele ser retirado. Tá? Então, são essas três as possibilidades. E era isso que o desafio pedia para vocês preencherem. Então, ele dava uma figura e pedia para vocês pesquisarem sobre o comitê de ética e preencherem aquilo com os passos que o teu projeto caminha, que ele dá até que seja aprovado lá pelo comitê de ética. Tá? Então, era isso que era para fazer. Quem encontrou dificuldade com relação à parte da informática, alguns alunos até perguntaram para mim, não tem problema, se você só escrevesse, os caminhos já estava correto também, tá? Mas o desafio pedia hoje, agora já está aparecendo o padrão de resposta, então para quem ficou com dúvida, vai lá e entra de novo, tá? Então, assim, gente, por mais que seja uma entrevista despretensiosa e uma entrevista que, mas não vai fazer mal nenhum para quem responder, precisa passar pelo comitê de ética. Felizmente, hoje em dia, aquelas publicações, aquelas revistas que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que são revistas que são analisadas por pares, que você submete o artigo e ele pode ser aceito ou não,
sem ter aprovação do comitê de ética, você não consegue publicar, tá? E para defender o teu TCC também, se envolve seres humanos, você não pode desenvolver sua pesquisa sem que ela seja aprovada pelo comitê de ética, tá? É importante que vocês façam isso com um certo tempo, porque como a reunião acontece a cada 15 dias, e aí pode ocorrer do teu projeto ficar pendente por falta de algum documento ou alguma coisa assim, é ideal que você tenha um tempo para conseguir arrumar os documentos, submeter de novo até que o teu projeto seja aceito, de fato, pelo comitê, tá? Então, é sempre bom não deixar as coisas para a última hora, porque senão não dá certo, tá? O que o comitê de ética analisa para poder aprovar um projeto ou não? Basicamente, nós analisamos os 5 princípios éticos, que são evitar danos, garantir o consentimento informado, respeitar a privacidade, evitar o uso de engano e não revelar nomes. Então, durante todo o teu projeto, você tem que respeitar esses princípios, esses 5 princípios éticos, tá? O que seriam esses princípios? Evitar danos se a tua pesquisa, no decorrer da tua pesquisa, ela causar qualquer dano, seja ele psicológico, físico ou moral ao participante, ela está ferindo um princípio ético, ela está causando dano. Então, o dano, ele pode ser um dano psicológico, moral ou físico. Então, você vai desenvolver um método de Pilates lá com o idoso, e o idoso caiu. Então, você causou um dano físico no idoso. Ou você vai fazer uma entrevista com um profissional, sei lá, da área lá de informática. E na tua pergunta, esse funcionário ele não sabe responder e ele ficou constrangido. Então, esse é um dano de constrangimento, tá? Então, a tua pesquisa, ela pode sim causar, e toda pesquisa ela tem riscos, tá? Mesmo que o risco seja mínimo, mas existe risco de causar dano sim ao participante, seja risco de constrangimento ou risco da pessoa ficar triste, né? Eu já vi uma pesquisa lá no Comitê de Ética que ia entrevistar mães que sofreram um aborto, por exemplo. Então, você tem o risco da pessoa ficar triste, é um dano, né? Um dano psicológico que está relacionado com isso. Então, evitar danos é você desenvolver a tua pesquisa de forma que você evite que a pessoa passe por qualquer constrangimento ou qualquer risco físico, de queda, de qualquer tipo de risco físico, tá? Então, evitar danos é desenvolver a tua pesquisa a fim de evitar que qualquer tipo de dano desse aconteça, tá? Esse é o primeiro. Garantir consentimento informado é assim, para uma pessoa participar da tua pesquisa, você precisa desenvolver um documento que se chama TCLE, que é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a pessoa participar da tua pesquisa, ela tem que entender tudo o que você vai fazer. Quantas horas você vai ficar com ela, ou quantos minutos, o que ela vai ter que fazer, qual que é a participação dela na tua pesquisa, se é só responder o questionário, se vai ser medido, por exemplo, na área de educação física, né? Nós vamos coletar medidas antropométricas. Ela precisa saber que ela vai passar por essas etapas. Ou você vai ter que fazer um exercício físico, vai ter que fazer uma caminhada de 5 minutos. Tem que estar descrito isso no documento. E a pessoa, então, precisa ter posse de todas essas informações e ela deve consentir com isso. Não, eu concordo, eu quero participar da tua pesquisa sabendo de tudo isso, tá? Por isso que é um termo de consentimento livre e esclarecido. A pessoa tem que saber exatamente o que vai acontecer com ela e concordar com isso. Além disso, mesmo que a pessoa tenha assinado o TCLE, começou a coleta de dados, você começou a tua pesquisa. Se a pessoa quiser desistir, ela pode desistir a hora que ela quiser, mesmo que ela tenha assinado o termo de consentimento. E isso também tem que estar escrito nesse termo de consentimento livre e esclarecido.
Outra coisa que tem que estar escrita nesse termo é que o pesquisador ele se responsabiliza pela assistência. Então, assim, eu vou desenvolver a minha pesquisa de forma que evite danos. Mas caso algum dano ocorra, o pesquisador é responsável por prestar assistência para essa pessoa, integral, imediata e gratuita. O que significa isso? O dano que for, eu vou ter que prestar assistência para essa pessoa de forma integral. Gratuita, não posso cobrar nada, e imediata, não é tipo ano que vem. A pessoa sofreu dano hoje, é hoje que eu vou prestar assistência, tá? Por isso que a metodologia tem que ser bem desenvolvida. Então, no termo de consentimento tem que estar tudo isso escrito. E isso é garantir o conhecimento informado, que é o segundo princípio ético, tá? O terceiro princípio ético é respeitar a privacidade da pessoa. Então, a fim até de evitar danos, né? Você vai fazer uma entrevista com um grupo de pessoas, você pode respeitar a privacidade dela fazendo essa entrevista de maneira individual, numa sala separada, tá? Você pode respeitar a privacidade na hora de você coletar os dados, se você vai fazer uma medida antropométrica e num local em que não tenha outras pessoas, para que ela não se sinta constrangido. Tá? Tudo isso é respeitar a privacidade. E é lógico que tem toda a questão que se enquadra no último princípio ético também, que é não revelar nomes. Você não vai expor a pessoa de forma alguma, nem com nome, nem com imagem, desde que, a não ser que imagem ela permita. Mas você deve respeitar a privacidade e não revelar nomes. Esse é outro princípio ético, tá? E o quarto princípio ético é evitar o uso de engano. O que seria isso? Eu convido a pessoa para participar da minha pesquisa. É só responder umas questõezinhas. É bem ligeirinho. Quando, na verdade, o questionário é enorme, demora 1 hora. Né? E isso é enganar a pessoa. Então, você precisa evitar o uso de engano. Então, você precisa esclarecer exatamente tudo que a pessoa vai fazer para que ela não se sinta enganada, prejudicada, danificada com a sua pesquisa. Mas sim que ela perceba, e geralmente toda pesquisa tem um benefício, né? Que ela perceba que ao participar dessa pesquisa, ela vai ter um benefício, muitas vezes direto, e algumas vezes não é direto, algumas vezes ela vai ter o benefício porque está contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico. Isso é muito bonito, né? Então, isso é extremamente importante. Então, foco dessa unidade de aprendizagem são os 5 princípios éticos. Evitar danos, garantir conhecimento informado, consentimento informado, respeitar a privacidade, evitar o uso de engano e não revelar nomes, tá? Então, esses são os 5 princípios éticos. Eu queria falar um pouquinho para vocês do comitê de ética, porque é extremamente importante. E já me deixo aqui à disposição para vocês, caso vocês, durante o TCC, forem desenvolver o trabalho de vocês com seres humanos. E, professora, eu estou em dúvida, como que faz, qual que é o documento, pode me procurar que eu estou bem por dentro por fazer parte do comitê de ética. Então, tem vários documentos que tem que ser anexados para isso, tá? Gente, a prova tá fácil, espero que os vídeos tenham ajudado, tá? Qualquer dúvida me escrevam, me deem um sinal de fumaça, que eu respondo vocês na medida do possível, tá? Beijão, até a próxima!